Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo, sou professor do Colégio Talento de Educação Física, tá? E nós vamos continuar nosso conteúdo, tá bom? Agora via online, né? Nós vamos continuar nosso conteúdo, dar sequência nas nossas aulas. E como o conteúdo programado para esse bimestre, nós vamos falar sobre história dos Jogos Olímpicos, tá? Jogos Olímpicos antigos e os Jogos Olímpicos modernos, os Jogos Olímpicos atuais, como são os Jogos Olímpicos hoje, certo? Então vamos dar continuidade. Essa aula é uma aula para a turma do sexto e sétimo ano, tanto da manhã quanto da tarde também, tá bom? Então vamos lá. História dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga, em meados de 776 a.C. Tá bom? Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado, tá? Porque Zeus era o mais forte e tudo mais, então ele era o mais homenageado. Tá? Além disso, os jogos eram realizados com a intenção de promover a amizade e a integração entre os povos, porque só poderiam participar dos jogos antigamente, tá? Quem morava na Grécia, quem era da Grécia, tá bom? E as Olimpíadas, pessoal, vêm justamente de Olímpia, tá? Da cidade de Olímpia, tá bom? Os jogos foram originados lá, né? Na cidade de Olímpia, e por isso vem Jogos Olímpicos, tá? Da cidade de Olímpia, certo? E aí, a tocha olímpica, pessoal, já é um símbolo das Olimpíadas desde os primórdios antigos, desde que as Olimpíadas começaram a surgir. A tocha olímpica, o fogo olímpico, é um importante símbolo das Olimpíadas, comemorando o roubo do fogo do deus grego Zeus por Prometeus. Sua origem reside na Grécia Antiga, onde o fogo era mantido por toda a celebração dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A tocha olímpica, com seu significado ancestral, foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos de 1928 e fez parte das Olimpíadas modernas desde então. Tá? Então, a tocha olímpica ela já surgiu desde o início das Olimpíadas, tá bom? E até hoje a tocha olímpica ela é usada, tá bom? Nos Jogos Olímpicos, e aí a tocha ela é acesa no momento da abertura dos Jogos e fica acesa até o final dos Jogos. Tá? Teve uma pausa, não usaram a tocha olímpica até 1928, mas em 1928 voltaram a usar a tocha olímpica. Tá bom? E aí também tem a história das argolas, do símbolo das Olimpíadas. Tá bom? Essas 5 argolas aí, tem a história delas, o porquê delas existirem, e eu vou explicar para vocês agora. Tá? As 5 argolas entrelaçadas representam o símbolo olímpico. Foram idealizadas também pelo Barão de Coubertin, em 1914, mas só apareceram nos Jogos de 1920. Certo? Essas argolas estão inscritas numa bandeira de fundo branco, liso, e suas cores representam cada continente do mundo. Beleza? A cor azul representa a Europa, a amarela representa a Ásia, a cor preta representa a África, a cor verde representa a Austrália e a vermelha representa a América, que é onde nós moramos. Certo? E aí, nos tempos da Grécia Antiga, pessoal, acreditavam-se que as mulheres deveriam andar cobertas dos pés à cabeça, para não serem vistas. Tá? Logo, elas não podiam participar das competições esportivas, tá? Porque elas teriam que se expor, e não podia. Tá bom? Além disso, acreditava-se que o corpo feminino era condicionado apenas e só para a maternidade. Ou seja, as mulheres não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Tá? O máximo que elas poderiam fazer era assistir, tá? E às vezes nem isso. Tá bom? Então as mulheres só vieram participar das Olimpíadas já na era moderna, já dos Jogos, lá em 1900, tá bom? E eu vou explicar para vocês um pouco mais na frente, tá? Então, galera, logo quando surgiu as Olimpíadas, o único esporte até a 13ª competição era a corrida, tá? No quinto século antes de Cristo já eram 10 modalidades, beleza? Mas até a 13ª competição era apenas corrida, só tinha corrida. Tá bom? E depois que foram introduzidos outros esportes, tá? Como corrida, salto em distância, lançamento de dardo, pentatlo, arremesso de disco, pancrácio, boxe, luta, corrida de bigas e corrida de cavalo também. Tá bom? Depois que outros esportes foram sendo inseridos. Tá? E aí, a gente já começa a entrar nos Jogos Olímpicos aí da Era Moderna. Tá? Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, na Grécia também, em 1896. Tá? Os 285 atletas de 13 países disputaram provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis.
veja que as Olimpíadas já começou a ser aberta para outros países também, tá? Com um número de atletas bem maiores, certo? Vamos lá. A primeira vez que as mulheres participaram dos Jogos Olímpicos foi na segunda edição, em Paris, no ano de 1900. Foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Tá? Eram 22 mulheres para 975 homens. Ou seja, era uma proporção muito pequena para a quantidade de homens, né? Foi logo quando as mulheres começaram a se introduzir nos Jogos. Tá? Mas só em 1932, pessoal, que o Brasil teve pela primeira vez uma mulher participando das Olimpíadas, que foi a nadadora Maria Lenk, na sua delegação. Certo? A nadadora não foi apenas a primeira mulher brasileira, mas a primeira mulher sul-americana, tá bom? A participar de uma Olimpíada. Maria Lenk não conseguiu medalhas, mas a sua participação em Olimpíadas foi memorável. E, nas preparações para as Olimpíadas de 1940, quebrou recordes mundiais. Tá? Então, Maria Lenk aí é uma lenda do esporte da natação, é uma lenda das Olimpíadas também. Tá? E é brasileira. Certo? Aí, Maria Lenk. Tá bom? Então, galera, em 1936, outra nadadora, também brasileira, tá? Piedade Coutinho, o nome dela, representou o Brasil nas Olimpíadas. Piedade participou de 3 Olimpíadas representando o Brasil, em 1936, 1948 e 1952. Tá bom? E aí, ciclo olímpico, pessoal. O que é ciclo olímpico? Com frequência, o termo Olimpíada é usado para nomear o evento dos Jogos Olímpicos. Tecnicamente, Olimpíadas corresponde ao período de 4 anos compreendido entre uma edição e outra dos Jogos Olímpicos. Tá? Por exemplo, a última Olimpíada que a gente teve aqui no Brasil foi em 2016. Tá? Então, a próxima Olimpíada seria agora em 2020, que foi adiada para 2021, devido ao coronavírus. Tá? Mas as Olimpíadas elas acontecem de 4 em 4 anos. Tá bom? E esse período aí de 4 em 4 anos se chama ciclo olímpico, que é quando o atleta pode se preparar, tá? Pode disputar outras competições e conquistar uma vaga para a próxima Olimpíada. Tá bom? Então, esse tempo entre uma Olimpíada e outra de 4 anos se chama ciclo olímpico. Certo? Vamos lá. O controle dos Jogos Olímpicos está ao cargo do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Tá bom? E a sede do COI é em Montreux, Lausanne, na Suíça. Tá? O COI designava a sede dos Jogos Olímpicos até 6 anos antes de cada realização, sendo livre as inscrições de países que queriam sediar o evento. Tá bom? O país que promove a competição compõe o hino olímpico daquele ano, que é tocado nas principais cerimônias, tá? E durante a entrega das medalhas ao vencedor é executado o hino do país que pertence ao campeão. Certo? Apesar da tentativa de influência da política, que insiste em atribuir contagem de pontos para a afirmação da superioridade de determinados países sobre os demais, os Jogos Olímpicos não admitem esse critério. Certo? As vitórias são exclusivamente individuais, pessoal. Ou seja, os ganhadores, tá, são no primeiro, segundo e terceiro lugar. Tranquilo? Primeiro lugar, medalha de ouro. Segundo lugar, medalha de prata. E terceiro lugar, medalha de bronze. Tá bom? A primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos foi em 1920, realizado na Antuérpia, na Bélgica. Tá? A única vez em que o Brasil não participou foi em 1928, devido a uma crise econômica aqui no Brasil, e o país não teve como participar. Tá? O vôlei é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil. Trouxe 23 medalhas, tá? Sendo no vôlei de quadro 10 e no vôlei de praia 13. É o esporte que mais nos deu medalhas nas Olimpíadas. É seguido pelo judô com 22 medalhas e pela vela com 18 medalhas. O Brasil cedeu os Jogos Olímpicos em 2016, como eu já falei, na cidade do Rio de Janeiro. O desempenho do Brasil nesta Olimpíada foi o melhor de toda a história do Brasil nos Jogos, terminando em 13º no ranking de medalhas, tá? No ranking geral. O Brasil conquistou 19 medalhas na competição, tá bom? Sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Tá? E os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, né, ano que vem, tá? Todas as modalidades. Tranquilo? E aí a gente tem algumas frases do lema olímpico, tá? Criado pelo francês Gidon, que diz sítios altos e fortes, quer dizer mais rápido, mais alto, mais forte, em latim. Tá? A frase do barão Pierre de Coubertin, o essencial não é vencer, mas competir com lealdade, cavalheirismo e valor. Tá? E aí o juramento olímpico dos atletas, né? Em nome de todos os competidores, eu comprometo que nós iremos tomar parte destes Jogos Olímpicos, respeitando, aceitando e colocando em prática as regras que os governam, com
com um verdadeiro espírito esportivo, para a glória do esporte e a honra dos nossos times. Tá bom? Obrigado pela aula. Valeu. Essa aqui é umas fotos dos medalhistas olímpicos, né? Tá? Na última Olimpíada em 2016. Tá bom? Obrigado pela aula. Cheio de informações para vocês. Grande abraço. Fala, galerinha. Voltei aqui, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre a aula que a gente acabou de ver. Tá bom? E sobre essa aula dos Jogos Olímpicos antigos e os Jogos Olímpicos modernos, tá? Da história dos Jogos Olímpicos, eu preparei aqui duas atividades para vocês, tá bom? Eu preparei aqui essas atividades para vocês, tá? E são atividades referentes ao que foi visto agora na aula, beleza? São coisas que estão no slide, estão na minha explicação que eu dei para vocês, tá bom? Porém, galera, vocês vão ter que conciliar isso aí também com algumas pesquisas na internet, ou em livros, em revistas, etc. Tá bom? Vocês vão ter que conciliar as duas coisas, tá? Vocês vão ter que tanto estudar pelo que eu passei para vocês, pelos slides, pelas minhas explicações aqui na aula, tanto como vocês vão ter que estudar, tá? Fora a parte disso aí. Vocês vão ter que pesquisar, vão ter que correr atrás das respostas, das questões, tá bom? E eu passei duas tarefinhas para vocês, tá? A primeira atividade são uma atividade com 5 questões, tranquila, dá para vocês responderem, tá? Sobre o tema que a gente viu agora, certo? E eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer, tá bom? Vamos lá. De acordo com a aula em vídeo e conciliando com pesquisas na internet, livros, revistas e etc., responda as questões abaixo, certo? Então vocês vão fazer aí basicamente duas atividades em uma, tá? Vocês vão ter que ver a aula, vão ter que prestar atenção e vão ter que fazer pesquisas também na internet para buscar as respostas. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Onde se originaram os Jogos Olímpicos e qual era a verdadeira intenção dos Jogos? Tá? Aí vocês vão ter que ver a aula, vão ter que prestar atenção na explicação, tá? Fazer pesquisas também, certo? Para poder achar a melhor resposta. Tá? Questão 2. Quais eram os únicos esportes praticados pelos atletas nos Jogos Olímpicos antes da fase moderna? Tá? Antes de iniciar a fase moderna. Beleza? A gente viu que tinha só alguns jogos que eram alguns esportes que eram praticados, tá? E depois, quando veio a fase moderna, aí foram outros esportes. Beleza? Questão 3. Quais foram as primeiras duas mulheres brasileiras que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? E quais os esportes que elas praticavam? Tá? Aí são duas perguntas em uma, né? Quais foram as primeiras mulheres brasileiras que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e quais os esportes que elas praticavam. Tá? 4. O que significa ciclo olímpico? Tá? O que é ciclo olímpico? O que significa? O porquê que significa ciclo olímpico? Tá? Questão 5. Quais os esportes que mais deram medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos? Tá? Também tem nas minhas explicações, tá bom? Se não conseguirem achar, pesquisem, é importante também, tá? E vão te dar um norte melhor em relação a isso aí. Certo? E a atividade 2, pessoal, é um filme que eu quero indicar para vocês, tá? O nome do filme se chama Raça, beleza? Esse filme tem na Netflix, ou tem na internet também, se vocês pesquisarem, tá? Vocês vão pesquisar esse filme na Netflix ou na internet, enfim. Tá? O nome do filme se chama Raça, é um filme sobre as Olimpíadas, tá? As Olimpíadas já da era moderna, tá bom? E é um filme muito bacana, muito interessante, é um filme show de bola, que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Tá? Assistam, que é um filme muito bom de verdade, tá bom? Fala justamente sobre as Olimpíadas, tá? Não é um filme chato, entediante, muito pelo contrário, é um filme sensacional, tá bom? E aí vocês vão assistir esse filme e fazer um breve resumo, tá? Do que vocês entenderam do filme, beleza? Vocês assistem o filme e fazem um breve resumo para mim, tá bom? Ah, professor, respondi as questões, como é que eu faço para te enviar? Como é que eu faço para mandar as questões para vocês? Pessoal, aqui no primeiro slide, tá? Aqui no slide de apresentação, tem meu e-mail, tá? leotdbcn@hotmail.com, onde vocês vão poder estar mandando para mim as atividades. Beleza? Vocês fazem as atividades, tá? Pode ser pelo computador, pelo Word, vocês fazem as atividades, tá bom? E manda para mim no e-mail, tá? E aí vocês especificam. Eu sou aluna fulano de tal, da turma tal, e estou mandando uma atividade tal que o professor passou. Tá? Vai chegar no meu e-mail, eu vou conseguir corrigir as atividades de vocês, tá bom? E a gente vai conseguir ter um controle melhor.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Então aproveitem bem o conteúdo, aproveitem bem as atividades, as pesquisas, o filme, que vocês vão gostar bastante. Tranquilo? Se cuidem. Valeu, tamo junto.